Pronto, foi. Vamos lá para o nosso último encontro da disciplina. Tratar das semanas 4 e 5, das aulas 4 e 5, respectivamente. Semana passada e essa semana que iniciou-se dia 12. Vocês devem ter notado que aquela atividade sobre os questionamentos, prazo foi alterado para até dia 18. Que é domingo, até às 23h59. Todos os fóruns estão disponíveis até o dia 17, às 23h59. Acho que essa altura do campeonato todos já participaram dos fóruns. São 4. E a atividade da semana 5 também, uma produção textual, para ser entregue diretamente no Moodle, ou digitar diretamente no Moodle, sem nenhum upload de nenhum arquivo, também até dia 18, se eu não estou enganado. Dia 18. Dia 18. Na semana 4, na aula da semana 4, que é a quarta aula, que trata sobre tópicos envolvendo ambientes virtuais de ensino, aprendizagem, ou simplesmente os ambientes virtuais de aprendizagem, principalmente voltado para estratégias de interação. E como em todas as outras aulas e outras semanas, tem sempre um desafio, uma reflexão, um cenário proposto lá para a gente refletir, fazer alguma analogia com relação à educação à distância. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Então, nós temos o cenário proposto, né, de imaginar aqui um curso à distância, né, baseado no modelo de ensino por correspondência, que nós já vimos que faz parte da primeira geração lá da oferta de cursos na modalidade EAD, Ensino Educação à Distância, onde o material é enviado por correio, não correio eletrônico, mas correio convencional, o serviço postal. E as avaliações são devolvidas da mesma maneira, da mesma forma. De imediato, a gente já consegue identificar que existe uma interação bastante limitada, utilizando a comunicação que é restrita a esse correio convencional, ou telefone, ou excepcionalmente com a evolução da internet, e já lá para o final da primeira geração, a utilização do correio eletrônico, que é o e-mail. Mas não se trata de utilização do e-mail, sim o correio convencional, o serviço postal, ou no máximo o telefone. E temos uma reflexão de como solucionar dúvidas com uma interação tão limitada. E ainda quais são as implicações para o processo de aprendizagem quando essa interação é restrita. E para a gente realizar uma breve comparação para diferenciar essa modalidade, esse modelo, dentro da modalidade à distância, com o modelo mais moderno que nós estamos vivenciando hoje, que com certeza ainda será bastante aprimorado. Essa questão, ou essas questões para que possamos refletir, elas são muito pertinentes, são questões excelentes. E a comparação entre esses modelos de ensino à distância, especialmente os mais tradicionais e os mais modernos, eles nos ajudam a entender as evoluções que a tecnologia trouxe para a educação. No caso específico, se tratando do modelo por correspondência, como solucionar essas dúvidas, né? O modelo de ensino por correspondência, por exemplo, como praticado pelo Instituto Universal Brasileiro, que é um exemplo,
ou mesmo pelo Telecurso 2000, que é outro exemplo, alguém aqui já deve ter tomado conhecimento, ou mesmo vivenciado a presença do Telecurso 2000, aquelas aulas que eram transmitidas pela TV, um projeto lá da Globo, com aquelas organizações que estão por trás lá. E outros tipos, né? Como um exemplo. Essa interação, ela realmente era, de fato, bastante limitada, né? As dúvidas dos alunos precisavam ser selecionadas por meio de canais como o correio convencional, por exemplo. E no correio convencional, o estudante, ele enviava suas perguntas por carta e aguardava a resposta. Isso poderia levar dias, semanas, até meses, ou simplesmente não chegar por algum equívoco do serviço prestado pelo correio. Ou seja, esse modelo tornava a comunicação muito demorada. E, em alguns casos, o estudante, o aluno, o discente, ele ficava com dúvidas pendentes até o envio da próxima correspondência, se de fato fosse respondida. Uma outra forma de solucionar dúvidas para o modelo em questão seria a utilização do telefone, à época. Mas nem todos dispunham do serviço telefônico, o que também já tornava um empecilho ou uma limitação. Mas ainda assim, se tratando da utilização desse meio de comunicação, na maioria dos casos, se disponível, o aluno poderia ligar para a instituição, mas essa comunicação por telefone ainda era bastante limitada. E dependendo da infraestrutura de comunicação, esse atendimento ele poderia ser restrito a horários específicos, e muitas vezes não havia possibilidade de interação em tempo real com uma rede ampla de pessoas, como professores, colegas, tutores, gestores, os atores envolvidos no processo do ensino à distância. E quando disponível, já no finalzinho ali da primeira geração, com o avanço do serviço de internet, das redes de comunicação, né? O correio eletrônico, né? Que aí foi uma das primeiras formas de comunicação mais ágil. Mas ainda assim, a gente pode pensar e afirmar que o tempo de resposta também não era instantâneo, né? E o formato ainda era do tipo assíncrono, né? Ou seja, nesse tipo de modelo utilizado para o ensino à distância, praticamente todas as interações eram feitas dessa forma, portanto, eram assíncronas, o que não garantia uma interatividade, uma resposta imediata ou eficaz, tá? E aí, nesse contexto, a solução de dúvidas sempre era mais lenta e sempre exigia um grande autodidatismo por parte do estudante, né? A motivação e a autonomia eram fatores assim extremamente cruciais, pois o estudante ali ele dependia da sua própria capacidade de seguir o ritmo dos estudos, né? E resolver desafios de forma independente, ou seja, ter uma autonomia muito grande. E quais implicações no processo de aprendizagem poderiam ocorrer com essa interação tão limitada? Quando essa interação entre alunos, tutores, professores, ela é restrita, né, como no caso do ensino por correspondência, como era, as implicações para o processo de aprendizagem poderiam incluir alguns fatores determinantes, como, por exemplo, o menor feedback, né, o aluno não ter um retorno assim eficaz sobre o que está aprendendo, a ausência de interação rápida, né, pode causar incertezas sobre se aquele estudante está no percurso, no caminho correto, no caminho certo da evolução da sua aprendizagem, a dificuldade na construção coletiva do conhecimento,
a velha máxima que eu venho falando durante vários encontros sobre a construção do conhecimento colaborativo, né? Ou seja, o ensino por correspondência é um modelo essencialmente individualista. E essas interações com os colegas de turma, né, eram extremamente limitadas, quando não inexistentes, né? E isso realmente dificulta a troca de ideias, a aprendizagem colaborativa, a resolução de problemas em grupo, tá? Um outro fator é o ritmo mais lento, né? Porque como as respostas eram bastante demoradas quando aconteciam, o aluno ele precisava ser mais paciente, mais disciplinado, e qualquer dificuldade encontrada no caminho do percurso de aprendizagem, ele poderia significar um grande atraso nos estudos, tá? E um outro fator que é determinante e implica bastante, né, é o isolamento, né? O estudante, o aluno lá, o corpo docente, ele poderia se sentir extremamente isolado, sem apoio de uma rede social de aprendizado, tá? E isso poderia diminuir substancialmente, por exemplo, a motivação, né? Ah, então, são fatores que implicam diretamente, e são exemplos de fatores, né, que implicam diretamente no processo de aprendizagem, quando se tem uma interação assim, é, limitada, restrita, né, ineficaz. Tá? E o que a gente poderia apontar como diferenças entre o ensino por correspondência e o EAD com a mediação de plataformas como o Moodle, com os ambientes virtuais de aprendizagem, o Classroom, o Canvas, né, o Canvas LMS, e vários outros ambientes virtuais de aprendizagem que estão disponíveis aí. Se a gente for comparar o modelo de ensino por correspondência com esse modelo mais moderno de EAD, que tem se aperfeiçoado com o passar do tempo, ao longo das décadas, e com a evolução da tecnologia de informação e comunicação e dos recursos multimídia, né? Ah, existem diferenças assim que são bastante evidentes. Por exemplo, a interação mais ágil, mais constante, mais eficaz, tanto no Moodle quanto em outras plataformas. Essas interações elas podem ser feitas de uma forma mais rápida, através de fóruns, por exemplo, de discussão, mensagens instantâneas, webconferências síncronas, encontros síncronos como esse. E o aluno ele tem acesso de forma imediata a materiais complementares, feedbacks mais rápidos, interação com tutores, com gestores, com suporte técnico, com o próprio docente. E a possibilidade de tirar dúvidas diretamente com professores, tutores e também com os colegas em tempo real, né? Por exemplo, através da utilização de um Meet ou de uma videoconferência pelo WhatsApp, pelo Telegram, tá? Uma outra grande diferença é a facilidade de comunicação, síncrona e assíncrona. Então, nesse modelo moderno, nós podemos ter encontros síncronos, com webinários, videoaulas ao vivo, chats por vídeo, chats por voz, ou chats por mensagem textual, e também momentos assíncronos, através dos fóruns, do envio de mensagem, de e-mail, de videoaulas disponibilizados, materiais complementares, uma gama de materiais complementares ou referências complementares que podem ser utilizadas. Essa comunicação, digamos assim, melhorada em tempo real, nos encontros síncronos, né, oferece a chance de tentar esclarecer dúvidas, né, de obter informações de forma mais instantânea, o que realmente significa um grande avanço quando a gente se compara com o modelo por correspondência. O exemplo lá do Instituto Universal Brasileiro ou do Telecurso 2. O outro fator gritante, assim, né, determinante, que explicita uma diferença, é a aprendizagem colaborativa, que é um termo que eu sempre repito, gosto de tratar, que
trata de que as plataformas de ensino, educação à distância mais modernas, elas incentivam realmente a colaboração entre os estudantes, por meio de grupos de discussão, por exemplo, trabalhos em equipe, projetos coletivos, colaborativos. Já no modelo por correspondência, essas interações extremamente limitadas quando aconteciam e o aprendizado acontecia de uma forma muito mais isolada. Tá? Outro grande aspecto que poderia diferenciar a, esses modelos são os feedbacks, que podem ser mais rápidos e de forma contínua. Né? A interação através dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, usava simplesmente, ou outras plataformas, é bastante imediata. Né? O aluno, o discente, o estudante ali, ele pode receber um feedback mais constante, mais contínuo das atividades e tentar corrigir o seu percurso de aprendizagem de uma forma mais eficaz. Já no modelo por correspondência, né, como a gente tem as interações e os feedbacks, né, através de serviços postais e quando no máximo por telefone, esses feedbacks eram mais demorados, né? Os alunos não podiam fazer ajustes assim imediatos nas suas atividades, no seu percurso, nos trabalhos, tá? E uma grande diferença com o advento com o suporte tecnológico, a evolução tecnológica, são as tecnologias e recursos multimídias. Tá? No nosso modelo que estamos utilizando e que ainda vai passar por avanços, aperfeiçoamentos, os alunos estudantes, eles têm acesso a uma variedade, nós, professores, tutores, profissionais da área de ensino, recursos multimídias, assim, muito avançado e que garante uma eficiência daquela relação de ensino-aprendizagem extremamente significativa, como, por exemplo, vídeos explicativos, podcasts, infográficos, até jogos educacionais, laboratórios virtuais de aprendizagem. Eu estava numa avaliação de uma instituição no Rio Grande do Sul, de um curso EAD, à disposição do MEC, e realmente o curso ofertado na modalidade, o curso de engenharia, ele utiliza o ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, e dentro do ambiente virtual de aprendizagem está lá disponível para estudantes os laboratórios virtuais de física, química, eletrônica, desenho, circuitos, máquinas, assim, com uma gama muito ampla de recursos tecnológicos, multimídias, para que o discente, o estudante, ele possa conseguir realizar aquelas atividades práticas e, além disso, com um poder de abstração enorme. Eu vou trazer aqui um exemplo da minha área, né, que eu trabalho muito com eletromagnetismo, teoria eletromagnética na engenharia elétrica. E eletromagnetismo são uma onda que a gente não consegue ver. E se a gente for utilizar os simuladores ou os laboratórios virtuais, a gente consegue ali visualizar a onda, e sabe o poder de abstração muito grande, quando a gente só imaginava, sei lá, de 20, 30, 40, 50 anos atrás, os livros de física lá, sabe, plotar gráficos, derivadas integrais, séries e qualquer outra análise matemática para compreender melhor aquele processo que está acontecendo, né? Analisar um sinal, quando a gente só imaginava do que tinha dentro do sinal. Um outro exemplo, eu já ministrei aula de informática na educação para o curso de licenciatura em Química presencial. Eu dei um enfoque muito grande nos jogos educativos, nos simuladores, para auxiliar ao futuro docente lá do ensino de Química, de ciências, né? E a gente utilizou muito simuladores químicos para balanceamento, para reações químicas, né? Eu lembro que quando estudei balanceamento, quantos anos atrás,
era só matemática, né? Número do lado, equação do outro, e ia tentando fazer o balanceamento. Lá o software conseguia fazer uma abstração assim, e colocar os pesos de um lado do outro, e tipo uma balança, ela ia se equilibrando ali. E aquilo ali marca muito, sabe, o processo de aprendizagem de qualquer pessoa, de qualquer área. Então, esses recursos multimídias, eles trazem assim um ganho significativo no processo de ensino-aprendizagem, além, né, do impacto social, porque assim, o físico ele é restrito, né, ele está restrito ao ambiente onde ele está disponível, né, e está suscetível a problemas, a falta de insumos, por exemplo, né, quando no recurso virtual lá isso não acontece, né? Então é extremamente interessante a utilização desses recursos e a integração desses recursos nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. O que é que a gente pode concluir sobre essa reflexão? Que no modelo de ensino por correspondência, realmente era de fato bastante limitado em termos de interação, feedback, exigindo um alto grau de autonomia de disciplina do estudante. Essas limitações de tempo e a falta de acesso a recursos mais interativos, eles dificultavam o processo de aprendizagem substancialmente, faziam com que o aluno se sentisse mais isolado, consequentemente poderia se sentir mais desmotivado, né? Já no modelo DAD atual e as suas possíveis evoluções e potencialidades que podem ser aprimoradas, plataformas como o Moodle, por exemplo, oferece um ambiente muito mais dinâmico, colaborativo, com interações mais assertivas, mais rápidas e um acesso a uma gama muito maior de recursos educacionais, o que realmente facilita substancialmente e mantém o aluno muito mais engajado, né? Vocês concordam com isso? É muito mais engajado. É, é muito interessante a utilização. É isso, é saber utilizar a tecnologia, os recursos tecnológicos para a produção útil, né? Para a utilidade, né? Não é só ficar nas redes sociais aí, etc. Nada, não tenho nada contra as redes sociais, utilizo inclusive redes sociais, mas assim, né? Vamos tentar explorar as potencialidades dos recursos tecnológicos para gerar conhecimento ou serviço útil, né? Ainda com relação a essa aula da semana 4, né, que tem duas questões lá norteadoras do material que devem ser respondidas, vou aqui, se me permite, abordar alguns tópicos para que vocês consigam, né, quem não fez, né, ter uma ajuda aí, e quem já fez pode ir lá refazer, ah, que são quais as bases conceituais de mediação pedagógica num ambiente virtual de ensino-aprendizagem, como exemplo, o Moodle, né? Então, essa mediação pedagógica, através do ambiente virtual de aprendizagem, com o Moodle, ele se fundamenta em teorias educacionais, dialógicas, né? Problematizadoras e colaborativas, né? Que realmente promovem um processo de ensino-aprendizagem mais ativo, mais participativo. Então, algumas bases conceituais que a gente poderia citar, e aí vocês depois podem pesquisar para ter mais detalhes e escrever sobre isso. A primeira é a interação, né, que é central para a construção do conhecimento. A interatividade, através do uso de recursos digitais, por exemplo, hipermediáticos, vídeos, fóruns, quiz, hipertextos, né, que são páginas da internet, e tentar favorecer o engajamento, né, a experimentação do ambiente virtual de aprendizagem. E nesse sentido, tentar possibilitar múltiplos caminhos para o aprendizado. Uma outra base conceitual é a colaboração, né, que promove a produção coletiva de conhecimento. Aí é espetacular, né?
atividades em grupo, fóruns, né? Fazendo com que se torne objetivo a aprendizagem colaborativa em conjunto, né? Compartilhando experiências e também tentando compartilhar os pontos de vista que podem divergir, mas que em algum momento se somam, né, para a construção de uma ideia, né, de uma tese. A autonomia, que é um fator primordial, uma base sólida para a modalidade, né? E pesquisa e avaliação formativa, né? O processo formativo constante ali, atividades que tentam valorizar o percurso, né? E não apenas apontando como um resultado final, né? Mas como uma construção assim contínua de um percurso temporal formativo, tá? Ok? Uma outra questão que pede para tratar é qual o papel desse tipo de AVA e da organização de rotinas de estudo no curso de distância, né? E aí, nesse contexto, a gente pode citar, por exemplo, o curso de nosso curso, né? De educação especial inclusiva, que utiliza especificamente o Moodle, né? E ele tem um papel central como espaço de mediação, de interação, de organização de percurso formativo, né? Funcionando realmente como uma instituição virtual, né? Eu ia falar sala de aula virtual, mas eu prefiro a definição mais ampla, uma instituição virtual. Aí, né, pode acontecer a distribuição de conteúdos, a interação, a informação sobre a gestão do curso, né, a realização de atividades, né, avaliativas, colaborativas, o acompanhamento do progresso por meio de relatórios, interações constantes com tutores, com professores. Então, a organização de rotinas de estudo ela é essencial para o sucesso na modalidade à distância, né? O estudante ele precisa manter uma regularidade de acesso ali, seguir cronogramas propostos, não deixar atividades para o último momento. Lembra daquela analogia que nós fizemos lá com o trânsito lá, as sinalizações do trânsito, mediadores humanos, não humanos, do último encontro, né? E que aquilo poderia se adaptar à realidade da modalidade, né? Não deixar as atividades para o último momento e tentar participar ativamente dos fóruns, né, de atividades colaborativas. Então, isso tenta garantir um aproveitamento mais profundo do conteúdo, né? Evitar isolamento. Comuns em cursos, por exemplo, sem interação bem estruturada, né? Concordam? Então é mais ou menos por aí que vocês têm que tratar das respostas aos questionamentos para a aula 4 da semana 4. Ok? Na semana atual, que é a última semana, semana 5, que trata, né, sobre metodologias digitais e aí a produção colaborativa e um exemplo sobre as UX, né, as famosas UX. E, assim como nas semanas anteriores, temos sempre lá um desafio, uma reflexão, né? E, para o caso, né, a gente tenta propor um cenário, né? Que é a maioria das pesquisas que são realizadas através da internet leva a resultados da Wikipédia, que é uma das maiores enciclopédias colaborativas do planeta. E aí pede para que se realize um exercício prático, que é pesquisar sobre a educação à distância em um motor de busca. O motor de busca é um buscador de internet qualquer, o Google,
o Bing, ou qualquer outro, né? Existia antigamente o Yahoo, qualquer outro buscador. O Google é o mais comum, é o que está mais acessível ali, que apresenta resultados significativos da busca, seja qual busca é, esteja sendo realizada. E aí a gente tem a pergunta, né? O que é que é o que é a Wikipédia e como ela funciona? Como ela se tornou uma referência global de conhecimento colaborativo, né? Aí deixo aqui a interatividade. Muito bem. E aí, né, com relação ao exercício prático e depois dessas reflexões, a gente pode sim afirmar, né, que realmente é muito, muito comum que os primeiros resultados em buscadores como o Google, por exemplo, incluam páginas da Wikipédia, especialmente quando estamos tratando de temas amplos e conceituais, como o exemplo da busca por educação à distância. E isso acontece porque a Wikipédia é uma das maiores e mais acessadas enciclopédias online, baseada na web, né, do mundo, com informações que são organizadas de forma clara e, além disso, constantemente atualizadas pela própria comunidade de usuários, né? Um outro exemplo, retomando a aula da terceira semana, que tinha essa analogia com o trânsito, que faz aquela analogia e que diz, a gente poderia utilizar realmente a tecnologia a nosso favor, os recursos multimídia a nosso favor. E lá dava o exemplo do GPS, do serviço de GPS, seja qual for, o Waze, o Google Maps. E lá realmente é uma plataforma colaborativa. A Wikipédia, ela é confiável, sim. E eu vou dizer qual a minha visão. E a visão de vários colegas que nós já debatemos sobre isso. Porque no final, aí vamos tratar aqui, aí a gente vai concluir que a Wikipédia é confiável. Mas vamos por parte. Mas se eu retomar o processo colaborativo lá do GPS, porque ali não é o serviço de GPS que está avisando se a via está interditada, se há um problema, um buraco, uma interdição, um acidente, alguma coisa do gênero. Quem faz isso são os próprios usuários. Ou seja, eu estou passando lá por alguma via no trânsito e vejo alguma interdição de alguma via, e se for o caso, se eu achar pertinente, eu relato lá e coloco. E automaticamente aquilo ali, de forma instantânea, em tempo real, aparece na aplicação web, que é uma aplicação voltada para a rede de internet, para os outros usuários. E aí o usuário pode tomar a decisão de acreditar ou não, de pagar para ver e tentar ir pela via que está interditada. Mas é um exemplo de colaboração. Tá? Então vamos lá, o que é a Wikipédia? É simplesmente uma enciclopédia digital gratuita, colaborativa, que funciona com base na tecnologia Wiki. E aí ela é gratuita, mas eventualmente, quando a gente acessa, ela pede lá a doação, porque manter um tipo de serviço como esse não é barato, custa caro. Né? Tem uma série de profissionais por trás, além de equipamentos que são extremamente caros, servidores, né? Toda uma infraestrutura física, lógica e pessoal para manter esse tipo de serviço funcionando. Isso custa caro. É gratuita. Tá lá. A gente doa se quiser doar. Não, ele também não obriga, né? Não obriga a gente a doar. E funciona com base na tecnologia Wiki, que é um sistema que permite que qualquer pessoa com acesso à internet edite o conteúdo das páginas. E foi criado justamente com o objetivo de tornar o conhecimento acessível a todos. E é regida por princípios como
aplicabilidade, neutralidade, notoriedade, e o conteúdo é sempre licenciado sob a forma aberta, né? Aqueles conteúdos certificados, Creative Commons, BYSA, algo do tipo, tem vários, né? E que possibilita o uso e reprodução do conteúdo, claro, com responsabilidade, né? Desde que os devidos créditos sejam mantidos, especificados, né? Apresentados, etc. Né? E aí, por que as pessoas tendem a colaborar de forma voluntária com serviço dessa natureza, né? E realmente existem muitas pessoas que contribuem voluntariamente para a Wikipédia. E eu posso citar aqui diversos motivos, e vou citar alguns, né? Por exemplo, o primeiro, né, o desejo de compartilhar conhecimento. Já se tem outras oportunidades aqui. Para que é que vai servir o conhecimento? Guardado numa caixa, né? Guardado na nossa mente. Se o conhecimento não servir para transformar a vida de alguém ou algum serviço, ou servir, não faz sentido existir, né? Não cabe. Então, pessoas ali que têm notório saber de alguma área, de algum assunto específico, desejam compartilhar esse conhecimento, né? Um outro motivo, né, que eu posso citar aqui, é o senso de comunidade e participação em um projeto global. Tá? Claro, assim como a gente pode pegar erros em artigos publicados em revistas conceituadas, também pode ser que você encontre algum equívoco lá. E é por isso que deve ser colaborativo, porque quem entende mais pode ir lá editar e corrigir e justificar a correção. Compreendem? Tá? Então, além disso, o senso de comunidade e participação de um projeto que é global. Existem vários projetos globais, por exemplo. Eu já fui voluntário, disponibilizei meus computadores para participar de um projeto grande, global, de análise de sinais que eram oriundos do espaço. Por quê? Porque é muita informação, e aí o projeto centralizado no único servidor de processamento não consegue dar conta da quantidade de informação. Então, o serviço trazia uma parte desses sinais que eram captados, né, por telescópios, satélites e etc., né, que eram oriundos do espaço, para realizar uma análise para ver se encontrava alguma informação útil ali dentro. E aí eu vi ali o meu computador realizando processamentos em cálculos e realizava esse processamento e enviava de volta para o servidor principal para que os profissionais conseguissem avaliar. Ou seja, distribuía o poder de processamento tecnológico, né, que em computação a gente chama de sistemas distribuídos, mas que são essencialmente colaborativos. Um outro aspecto é a valorização da educação aberta e acessível, tá? Que contribui grandiosamente para isso. O reconhecimento entre os pares dentro da comunidade de editores, né? E aí vem um aspecto importante, a vontade de corrigir ou mesmo complementar informações daquela área que a gente domina, tá? Por isso que é colaborativo. Tá? Então, se a gente vê um conteúdo lá que está equivocado, nós temos a oportunidade de complementar a informação, de corrigir a informação. Muitas vezes esses equívocos ocorrem de forma involuntária, né? A gente sabe que existem, né, todos os tipos de pessoas aí que, né, porventura queiram plantar alguma informação errada ali. Mas esse processo de avaliação colaborativa faz com que isso tende a ficar muito pequeno, a diminuir muito, tá? E um aspecto extremamente importante, né, da Wikipédia, dessas plataformas Wix, é a colaboração em rede, tá?
Além das redes sociais, muitos usuários eles participam de colaborações em rede através de fóruns, de blogs, de plataformas educacionais, sistemas Wix, como a própria Wikipédia, como os serviços como o Wikilivros, que é voltado para livros didáticos, ou a Wikiversidade, que é voltado para educação e pesquisa. Então, essas plataformas elas possibilitam a produção coletiva de conhecimento, que é uma grande característica do ensino e da educação à distância. E aí, com múltiplas pessoas editando, revisando, aprimorando os conteúdos em tempo real ou de forma síncrona, que pode enriquecer muito o processo educativo, sem sombra de dúvida. Como é que a gente poderia aplicar isso no contexto da educação à distância, né? E essas ferramentas, elas podem ser muito valiosas, como algumas possibilidades, alguns exemplos, projetos colaborativos em que os estudantes produzem artigos sobre temas estudados, construção de glossários, por exemplo, e o Wix de sala, que funcionam como repositórios vivos ali de conhecimento, mais ainda, desenvolvimento de habilidades digitais e de pesquisa, né? Ao ensinar os estudantes, os alunos, o discente ali a verificar fontes, né? E sintetizar informações, o aprendizado ativo, com foco na autonomia e na construção coletiva do saber, né, do conhecimento, tá? É... Eu sempre digo aos meus alunos, eles perguntam assim, a gente pode citar o Wikipedia? Eu falo, eu acho pertinente que não. Você pode sim utilizar o Wikipedia para realizar pesquisa? Sim. O conteúdo ali, na maioria das vezes, grande possibilidade, é confiável? Sim. O que é que você faz? Você faz uma leitura daquele conteúdo. Se aquele conteúdo estiver editado de forma séria, lá embaixo vão estar as referências que foram utilizadas para a construção daquele conteúdo. E é só a gente ir nas referências. Né? Se você encontra um texto lá que não tem referência alguma, aí sim. Relute, né? Fique ali com suas dúvidas com relação à utilização daquele texto. Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são pessoas sérias, são colaboradores sérios e que colocam realmente as fontes, as referências que foram utilizadas para a construção daquele texto no formato Wiki, que é o exemplo da Wikipédia. Tá? E essas práticas, elas ajudam realmente a transformar o estudante em um protagonista do processo de aprendizagem, promovendo engajamento, autoria e, principalmente, o senso de pertencimento, né? É extremamente importante. E esse processo colaborativo, o Wiki é um exemplo de processo colaborativo, mas existem vários outros processos de aprendizagem colaborativa. Aí vou citar exemplos que eu tenho. Eu tenho uma rede de colaboradores nas minhas pesquisas. Muitos deles eu não conheço pessoalmente. Pessoas que estão na Inglaterra, pessoas que estão na França, pessoas que estão no Irã, no Iraque, Singapura, Estados Unidos, pessoas que estão aqui no Brasil, no Nordeste, no Norte, lá no Pará, lá em Natal, de onde eu vim, lá em São Paulo, lá no Rio, lá no Sul. Então, a gente tem uma rede, e assim, isso é muito bom, e eu vou citar minha vivência com relação às pesquisas que eu faço, que quando a gente obtém, a gente faz aqui principalmente análise numérica computacional para construção de dispositivos. Quando a gente não tem condições de construir esses dispositivos aqui, e a gente apresenta os resultados que obtivemos teóricos, numéricos, através de análise computacional, o pessoal de fora constrói, a gente, sabe, publica ali de forma colaborativa, eles fazem a construção do equipamento, a realização das medições do funcionamento em laboratório físico que eles têm disponível lá, uma infraestrutura tecnológica muito mais avançada,
que possibilita construir coisas lá que estão em micrômetros, nanômetros. A gente faz todo estudo teórico aqui. Na hora que a gente apresenta, o pessoal, opa, eu tenho interesse, isso aí é interessante, eu gostaria de ver mais, manda para a gente aqui, nós vamos construir. Eu tenho um exemplo prático de uma publicação que nós fizemos aqui, com um aluno de graduação, de iniciação científica. Nós fizemos análise de uma estrutura que era um filtro eletromagnético, submetemos para uma revista na Filipinas, se eu não me engano é Filipinas. E aí houve processo de revisão lá por pares, e uma das coisas que o revisor, aí era só teórico no momento, né? Resultados numéricos, teóricos ali, de funcionamento mesmo, mas não tinha o prático. Medido, que a gente chama de medição em laboratório, da resposta, da atuação do equipamento. E aí, teve um revisor que colocou, eu gostaria de ver a resposta, comparar a resposta teórica através da análise numérica computacional que a gente obteve com uma medição prática. E esse dispositivo tinha uma característica que ele é no formato bioinspirado, inspirado na natureza, de uma flor. A gente não tinha como construir isso. E aí eu fiquei, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Aí falei com um colega da Inglaterra, e aí o colega falou, não, manda aí para mim. Na hora que ele viu, mandou, vamos construir aqui, medir. E a gente manda o resultado para vocês, vocês colocam aí e envia. Fizemos isso, colocamos lá o resultado, fizemos uma análise paramétrica da estrutura, submetemos novamente para a reavaliação e o artigo foi aceito para publicação. Processo colaborativo. E aí um outro exemplo que é extremamente gratificante, né, que eu trago também, eu publiquei um artigo da minha tese de doutorado ainda em 2010, que tratava também de uma análise lá de um filtro eletromagnético. E aí, recentemente de uns 2 anos, 3 anos para cá, nós descobrimos, eu e meus orientadores, que o artigo foi citado como referência numa patente da Mitsubishi. A Mitsubishi do Japão depositou uma patente nos Estados Unidos e citou nosso trabalho publicado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando eu estava fazendo doutorado, lá de Natal, interior do Brasil, do Nordeste aqui. Tinha o mundo inteiro para eles verificarem. Então, veja que o que é que a rede colaborativa acessível proporciona, né? Então, assim, né, tinha o mundo todo. Aí você vê ali, poxa, eles leram o meu trabalho e a partir do meu trabalho, e alguns outros também, né? Eles citam lá 5 ou 6 referências, construíram lá uma estrutura e pediram o depósito lá no escritório de patentes dos Estados Unidos, né? E o processo todo feito lá no Japão. Então veja que às vezes a gente pensa assim, estou fazendo alguma coisa, mas será que é relevante? Será que isso vai fazer diferença? E realmente faz, né? Quando a gente trabalha ali com dedicação, afinco, né? Com amor, as coisas acontecem, né? Desde 2009 para cá que eu iniciei minhas pesquisas nessa área de publicação, eu já tenho mais de 350 citações. Ou seja, você vê seus trabalhos sendo referência para o trabalho de outras pessoas que você sequer imagina onde estão, quem são, que nem se sabe se existia. Então, esse processo colaborativo, a difusão do conhecimento colaborativo faz com que essas coisas aconteçam. Tá? Certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para complementar. Sim, muito bem. Nessa semana nós vamos ter aí
uma produção textual, né, de análise comparativa das Wix com outros métodos colaborativos. É bastante interessante, né? Gostaria de falar um pouquinho também, né, sobre esse texto, para tentar colaborar, né? Ah, que pede para que se realize uma análise comparativa das Wix com outros métodos colaborativos, né? Bom, a gente já sabe que a colaboração em ambientes digitais, né, ela tem se tornado cada vez mais essencial no contexto educacional, e aí no contexto educacional, seja qual for, de pesquisa, extensão do ensino em nível de graduação, pós-graduação, né, corporativos também, ou simplesmente comunitários, né? E aí existem diversas ferramentas que têm sido desenvolvidas para que possa facilitar a construção coletiva do conhecimento ou a execução de projetos colaborativos. E dentre essas ferramentas, as UX têm se destacado bastante, né? Que, como a gente já falou, são plataformas voltadas para edição, etc., né, de colaborativo de texto. Ainda assim, existem também outros métodos amplamente utilizados, como fóruns de discussão, documentos em nuvens, né, como o Google Docs, o Microsoft Online, né, gerenciadores de tarefas como o Trello ou Asana, tá? Ah, então, a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas também, né, para realizar essa comparação e para que a gente possa também utilizar no nosso dia, como documentos em nuvens, utilizar o Google Docs, o Office, o Microsoft 365 Online é um exemplo, né, que permite que a gente compartilhe e permite a coautoria em tempo real, com recursos como comentários, né, sugestões, chat integrado, que são ideias para documentos lineares, como prazos definidos, como relatórios, artigos, atas, etc., né? Sempre cada uma dessas plataformas, né, apresentam vantagens e apresentam limitações, né? Cada uma delas tem, né? Como vantagem, a gente pode utilizar de forma simultaneamente, compatibilidade com formatos tradicionais, controle de permissão detalhado, né? E tem limitações, como, por exemplo, menor capacidade de estruturação hipertextual, controle de versões menos robustas, que é o Wix, por exemplo. Um outro exemplo de outros métodos colaborativos, os fóruns de discussão, né? E vocês já estão vivenciando isso. Também temos os gerenciadores de tarefas, plataformas como o Trello, por exemplo, o próprio Asana, que eu citei como exemplo, o Notion. Depois, se vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre o Trello, pesquisem sobre a Asana, sobre o Notion, que eles oferecem ali ambientes colaborativos voltados à organização de projetos, priorizam a divisão de tarefas, o acompanhamento dessas atividades. E aí é ideal para trabalhos, né, em equipe, com prazos, metas ali bem estabelecidas, indicadores, né? Possui vantagens e desvantagens como qualquer outro método colaborativo, né? Como vantagem, a gente pode citar a visualização de fluxos de trabalho, a integração com ferramentas externas, né? A própria colaboração orientada por tarefas, né? Divisão. Também possuem desvantagens, né? Eu não gosto de chamar de desvantagem, mas limitações, né? Que depois, isso com o avanço, pode ser melhorado, né? Que é o serviço prestado. Por exemplo, que não são voltados à produção textual, no caso, né? Porque são ambientes voltados para a colaboração de organização de projetos. E o uso limitado para discussão conceitual, assim, bastante aprofundada. Mas existem vários outros que vocês podem utilizar aí. O Wix, documentos em nuvem, gerenciadores de tarefa, fóruns de discussão, né? O próprio Padlet, né, pode ser utilizado. Né? Tem vários outros recursos que podem ser utilizados, né, para
a construção do conhecimento colaborativo, né? O que é que a gente tem que considerar, né? Que essa escolha entre o Wix e outros métodos, né, colaborativos deve considerar principalmente o objetivo do trabalho coletivo, né? A natureza do conteúdo, né? E principalmente o perfil dos participantes. As UX elas podem se destacar no processo de construção contínua, estruturada do conhecimento, né? Enquanto documentos em nuvem, por exemplo, são mais eficazes para produções com início, meio e fim assim bem definidos. Fóruns e gerenciadores de tarefa, por exemplo, por sua vez, podem desempenhar papéis complementares, né, sendo mais indicados para discussão e uma organização. E assim, em muitos casos, a gente pode fazer o uso combinado de todas essas ferramentas ou do melhor que todas essas ferramentas podem oferecer para que a gente consiga um resultado colaborativo mais eficiente, mais eficaz, tá? É mais ou menos nesse sentido, tá? É mais ou menos nesse sentido. O processo da construção textual. Não temos limite de palavras, tá? A avaliação, a análise, ela é completamente qualitativa, não quantitativa, né? Às vezes a gente ouve aquele ditado, né? Falou pouco, mas falou tudo, né? Disse tudo. É isso, pessoal. Com isso a gente encerra a disciplina, né? Vai até dia 18, caso haja alguma necessidade maior, as tutoras vão me sinalizar aí e a gente tenta avaliar se cabe alguma prorrogação de prazo, mas oficialmente vamos tentar trabalhar com o prazo do dia 18. Agradeço imensamente, assim, o coração cheio de gratidão, de esperança, né, que a gente encerra essa disciplina hoje, mas, assim, é um primeiro passo aí nessa caminhada formativa, nesse curso de especialização em educação especial inclusiva, ofertado pela nossa instituição, né. Assim, mais do que a gente tentar explorar conceitos, essas ferramentas da educação à distância, né, a gente tem buscado ao longo desse tempo construir um espaço de acolhimento, né? Escuta, trocas significativas, né? Cada participação, assim, as reflexões lá nos fóruns, as atividades que estão sendo desenvolvidas, né? A gente tenta ver com a sensibilidade, com compromisso, né? E a gente vê que a sensibilidade e o compromisso ali foi parte essencial desse percurso que a gente trilhou juntos aí durante esse tempo, né? Buscamos falar sobre esses fundamentos históricos, pedagógicos, né? Os processos tecnológicos que são envolvidos na educação à distância. Mas a gente também, né, conseguiu discutir ah, alguns sentidos mais profundos, né? O acesso ao conhecimento, a democratização da aprendizagem, superação de barreiras geográficas, sociais, né? Atitudinais também, né? Ou seja, em especial a gente conseguiu refletir como o EAD pode e deve ser um espaço de inclusão, de respeito à diversidade e de garantia de direitos para todos os sujeitos que estão envolvidos, né? Eu acho que foi um processo assim reflexivo e refletivo, né? A gente também aprende muito com cada um desses encontros, com cada uma dessas discussões, das leituras. A gente sabe que essa caminhada na educação, né, ainda mais quando a gente pensa em contextos de inclusão, ela é feita cheia de desafio diário, né? Mas também a gente sabe que com escuta atenta ali, né, com compromisso ético, formação continuada, partilhar o saber, a gente consegue construir de uma prática transformadora, né? É isso, né? Eu desejo que realmente vocês tenham sucesso aqui nessa disciplina, no curso, e qualquer outra coisa que pretendam realizar na vida de vocês. Sucesso na vida profissional, pessoal, né? Espero que realmente, ao longo dessa especialização, provavelmente a gente pode se encontrar lá no final, em alguma disciplina de orientação, de conclusão de curso, né? Mas agora, nas próximas semanas, vão iniciar disciplinas
específicas, né, para a educação especial inclusiva, façam bom proveito, vivam muito bem essa experiência, que, né, ela inspire práticas mais humanas, acessíveis, né, sensíveis às singularidades de todos os sujeitos que vocês atuam e provavelmente atuarão, que seja objeto de construção de pontes, né, abertura de portas ou janelas, né. Realmente, assim, eu agradeço profundamente a escolha da nossa gestão, né, agradeço pela dedicação, pelo compartilhamento, as reflexões, as construções que foram realizadas conosco, né, que a gente vamos seguir, né, vamos nos movimentando, aprendendo sempre, com fé, com perseverança, com paciência, né, para a gente dar o passo que Deus vai dar o chão e a gente vai andar. Espero reencontrá-los em breve, continuo à disposição, né? Estou aqui no campus de Jequié, atualmente na direção do departamento do DCT, então quem quiser conhecer o DCT, a nossa instituição, está convidado a ir lá, se possível. A gente está de portas abertas sempre, né? Espero reencontrá-los em breve com bastante sucesso e muito felizes, né? Vamos seguir com esperança e coragem. Deixa eu encerrar aqui essa gravação.